Eu queria fazer uma meditação, uma reflexão sobre um trecho da palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 17, os versículos de 11 a 19, aonde a palavra de Deus ela nos diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, porque a sua fé o salvou. É interessante quando a gente lê essa passagem, e muitas pessoas já pregaram sobre ela, eu já ouvi diversas pregações sobre essa passagem, aonde o ponto que se enaltece aqui, aonde o ponto que se exalta, é o ponto da gratidão daquele que não é exatamente um cristão, vamos dizer assim, um judeu, um hebreu, mas que ele tem mais gratidão a Deus pela cura, pela salvação, do que aqueles que realmente se dizem povo de Deus. Ele tem mais gratidão àquilo que Deus faz na vida dele do que aqueles que batem no peito e dizem que são cristãos e que acreditam. Sabe, muitas vezes nós não damos valor às coisas pequenas, às menores coisas ou às bênçãos que Deus nos dá. Mas não é esse ponto que eu quero exaltar hoje nessa passagem. O que eu quero que a gente preste atenção hoje aqui é uma coisa que Deus tem me chamado a atenção, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, não importa o estado que a gente esteja, se é doente, se é desempregado, passando por problemas, ou talvez a gente não esteja passando por problemas, esteja numa vida tranquila, mas a gente tem um encontro com Jesus. E mesmo aqueles que estão com a vida tranquila, que não estão passando por problema algum, eles também precisam de Jesus. Eles também têm alguma necessidade, mesmo que seja espiritual, mesmo que seja emocional, eles também têm alguma necessidade. E aí, quando eles têm um encontro com Jesus, e eles resolvem obedecer a Jesus, como esses 10 leprosos fizeram, porque Jesus não diz para eles: vocês estão curados. Jesus não levanta a mão e abana e faz gestos de milagres e diz: não, vocês foram curados. Não, Jesus não faz nada disso. Jesus ele cumpre o que está escrito na lei. O leproso, ele tinha que se dirigir ao sacerdote, se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote, olhando ele, dissesse: olha, você está limpo da lepra, você está curado. Então Jesus faz com que eles cumpram a lei da época. Jesus ele manda que esses 10 leprosos vão mostrar-se, vão ao templo mostrar-se ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse
olhar para eles e diagnosticar e decretar a cura. Então, esses 10 leprosos, eles obedecem a Jesus. Simbolizando hoje, mais ou menos, no meu entendimento, como se fosse a nossa entrega para Jesus. Nós vamos a um culto, ou nós participamos de algum evangelismo de rua, ou mesmo um colega que chega até nós e prega a palavra de Deus, e ali naquele momento nós aceitamos aquela palavra, e nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós resolvemos obedecer a Jesus. Então esses 10 leprosos, eles vão pelo caminho para mostrar-se ao sacerdote. E eu comparo esse caminho, essa ida, a mesma coisa que a nossa progressão dentro da vida cristã. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos uma caminhada, é como se nós passássemos pela porta estreita e começássemos uma caminhada com Jesus. É como se nós negássemos a nós mesmos, tomássemos a nossa cruz e seguíssemos a Jesus. E pelo caminho, nesse caminho até chegar a hora de estar diante do trono branco, diante de Deus, diante do juízo final, nós estamos sendo limpos. Nós estamos num processo de cura. Nós estamos num processo onde os nossos pecados estão sendo perdoados, nós estamos num processo onde nós estamos sendo edificados, santificados. É o que a palavra de Deus nos diz. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que Jesus nos fala. É um processo onde nós buscamos nos tornar limpos, nos tornar santos, nos tornar livres dos nossos pecados, apesar da gente ser consciente que é impossível em vida continuar nesse mundo e deixar de ser pecador, porque a própria palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. E nós só deixaremos de ser pecador o dia que Jesus voltar e nos glorificar para que nós subamos para o céu com Ele. Só nesse dia nós vamos deixar de ser pecadores. Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nós somos pecadores. Nós cometemos pecados. Nós caímos na tentação. Entenda, nós estamos nesse caminho. Esse mesmo caminho que esses 10 leprosos cumpriram, nós estamos nele. E será que nesse caminho nós estamos nos comportando como esses 9 leprosos que também foram curados? Jesus, ele fala, se a gente observar aqui, no versículo 17, Jesus ele fala assim, não foram purificados todos os 10? Ou seja, Jesus ele diz aqui que todos os 10 foram purificados da lepra. Todos os 10 foram curados. E aí ele continua. Será que não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Será que nós estamos nos comportando como esses 9 leprosos? Que apesar de serem curados, apesar de serem purificados, apesar de serem limpos da sua lepra, não foram agradecidos a Deus, não voltaram dando louvores a Deus e agradecendo pela bênção recebida? Ou será que nós somos igual a esse único que era samaritano, que retorna, se prostra diante de Jesus
e dá louvores a Deus pela bênção da cura. E eu começo a imaginar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de imaginar a Bíblia, imaginar a cena bíblica, imaginar o que está acontecendo ali. Eu imagino que esses 9, ao olharem para a sua pele e verem que não estavam mais leprosos, eles vão pensar no tempo que eles perderam enquanto eles eram leprosos, no tempo de contato e convivência com a sua família, no tempo que eles poderiam estar trabalhando num emprego, ganhando dinheiro, no tempo que eles poderiam estar fazendo qualquer coisa. E aí eles preferem se dedicar a essas coisas do que retornar e agradecer a Deus em primeiro lugar. E mais interessante é que Jesus olha para esse único leproso que voltou e diz para ele: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Em momento nenhum aqui, Jesus cita a cura. Em nenhum momento aqui, Jesus fala: a tua fé te curou. A tua crença fez com que você ficasse curado. Não, Jesus, ele sempre olha e ele sempre valoriza e ele sempre coloca a questão da salvação. A tua fé te salvou. É interessante que em outras ocasiões que Jesus cura, em outras ocasiões que Jesus liberta, como o caso da prostituta, aliás, da mulher adúltera, que o povo queria apedrejar, Jesus pergunta a ela: aonde estão aqueles que te acusavam? E ela fala: Senhor, não ficou ninguém. E aí Jesus fala: nem eu vou te condenar, a tua fé te salvou. A tua crença te salvou. Salvou. Sabe, muitas vezes nós estamos enfermos, muitas vezes nós estamos passando por problemas e a nossa preocupação é com a cura, é com a solução do problema. Se nós estamos desempregados, é com o emprego que se abre, a porta de emprego. Se nós estamos precisando de alguma provisão, a gente se preocupa com essa provisão suprida. E Jesus, ele nos mostra que a preocupação dele aqui é com a salvação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós buscarmos a nossa salvação, se nós buscarmos aceitar Jesus, aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós vamos ver que nós seremos salvos. E ao ser salvo, as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque quando nós somos salvos, a partir do momento que nós temos a certeza da nossa salvação e que nós buscamos nos manter nessa salvação, porque a palavra de Deus também nos diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós começamos a buscar cada vez mais a intimidade com Deus. Nós começamos a buscar cada vez mais a conhecer a Jesus. Nós começamos a buscar cada vez mais intimidade. O reino de Deus. Fazer a vontade do Pai. Porque Jesus já tinha nos dito
que a minha fome, a minha sede, nada mais é do que fazer a obra do meu Pai. O principal para mim é fazer a obra de Deus. E quanto mais nós lutamos para conquistar o reino de Deus, uma vez que a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus se conquista por esforço, a salvação é de graça. A salvação é pela graça, apesar de ter sido um preço altíssimo pago por Jesus pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Mas o reino de Deus se conquista por esforço. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus é um Pai galardoador. O que isso significa? Que quanto mais nós fizermos para Deus, mais nós seremos recompensados. Veja bem, não é uma questão de troca e nem de barganha, é uma questão de mérito. Se você se esforça para cuidar das coisas de Deus, Deus vai se esforçar cada vez mais para cuidar das suas coisas. Então, quando esses leprosos foram pelo caminho, esses 9, eles não se preocuparam com o reino de Deus. Eles se preocuparam com o seu próprio umbigo, com a sua própria vontade, com tudo aquilo que a lepra, aquela doença, tinha impedido eles de usufruir até aquele momento. Mas esse único leproso que voltou para agradecer e para louvar a Deus, ele estava se preocupando com o reino de Deus. Porque quando ele volta, que ele se prostra diante de Jesus e agradece e louva a Deus, ele dá testemunho da sua cura. Ele dá testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Ele dá testemunho de que ele valoriza aquilo que Deus fez por ele. Será que nós temos valorizado aquilo que Deus faz por nós? Mesmo que não seja aquilo que nós esperamos? Mesmo que não seja aquilo que nós planejamos? Mesmo que não seja aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos com vontade, mas que seja a vontade dele? Será que nós voltamos para agradecer? Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e não a nossa? Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a fazer com que a direção de Deus, o propósito de Deus, se cumpra na nossa vida? Ou será que nós estamos mais preocupados com aquilo que nós queremos? Em ter um canal na internet que seja monetizado, aonde eu fique importante, famoso, aonde eu tenha muitos inscritos, muitos likes, muitas visualizações? Será que é essa a nossa preocupação? Ou a preocupação é levar a palavra de Deus, mesmo que seja para 1, 2, 10 pessoas? Hoje em dia a gente vê muita gente falando: se o seu canal, se os seus vídeos tem só menos de 100 visualizações, o seu canal é um fracasso. Só que nós esquecemos que quem determina a nossa vida, quem determina onde nós estamos e até onde nós vamos, é o nosso Deus. É a vontade dele. É aquilo que ele quer, é aquilo que ele determina, é no momento dele, no tempo dele, não no nosso. Muitas vezes nós temos desejos de que as coisas aconteçam na nossa vida do nosso jeito. A palavra de Deus, ela diz que o coração do homem, ele faz planos, mas que a última palavra vem de Deus. É Ele que sabe como serão os nossos planos. É Ele que sabe o que nós vamos fazer ou deixar de fazer.
Será que nós estamos nos comportando como aqueles 9 leprosos que não voltaram? Eles foram curados, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. O sol nasce para bons e para maus. Eu tenho certeza que os 9 foram curados, mas eles não foram salvos. Mas aquele que voltou, Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Além da cura, ele teve a salvação. Como que está a nossa vida? Como que está o nosso caminho? O que nós estamos levando até o trono de Deus? Até o juízo final? Será que nós estamos nos preparando? Será que nós estamos fazendo a nossa caminhada cristã de uma forma que nós vamos chegar diante do trono de Deus e vamos ouvir Jesus falar: vinde benditos do meu Pai, entrem para o gozo do meu Senhor? Ou será que nós vamos chegar diante do trono de Deus e vamos ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço? Será que nós estamos nos fazendo conhecidos de Deus? Será que nesse caminho em que nós estamos indo até chegar ao ponto de nos mostrar ao sacerdote perfeito, para que ele nos observe e diga: legal, você está curado, entre para o gozo do teu Senhor? O que será que nós estamos levando? Qual é a bagagem que nós estamos levando até esse trono, até essa hora, aonde nós vamos nos mostrar ao sacerdote e vamos receber o diagnóstico da nossa lepra? Porque o pecado na nossa vida é uma lepra que nos corrói, que nos come por dentro. O salmista Davi, ele diz que enquanto calei o meu pecado, os meus ossos apodreceram. O que será que nós estamos levando nesse caminho? Qual será a nossa bagagem que nós estamos levando, preparando para entregá-la diante do trono do nosso sacerdote perfeito? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Ou será que nós estamos mais preocupados com as coisas que nós perdemos? Com as nossas vontades, aquilo que nós deixamos de fazer? Ah, não, eu não vou ser cristão, porque cristão não pode beber, cristão não pode fumar, cristão não pode dançar, cristão não pode, não pode, não pode. A palavra de Deus não fala nada disso. Tem muita gente que está sendo enganado por lobos travestidos de pastores, em que colocam o peso e o jugo sobre a vida dos crentes maior do que aqueles que é necessário? O que será que nós estamos levando pelo caminho? Será que nós vamos voltar para Jesus todos os dias, todos os momentos, para nos prostrar diante dele, agradecer pela bênção recebida e dar louvores a Deus? Que essa palavra hoje nos traga uma reflexão de como está sendo a nossa caminhada cristã, de como nós estamos caminhando em direção à nossa Canaã espiritual, em direção à nossa nova Jerusalém.
Como que está a nossa caminhada? Como que nós estamos construindo o nosso relacionamento com o nosso Pai, com Jesus? Como é que nós estamos recebendo o Espírito Santo dentro de nós? Porque ele habita em nós, é o que a palavra de Deus nos diz. Que o Espírito Santo habita dentro de nós, nos enchendo cada vez mais. É o que o apóstolo Paulo fala: sede cheios do Espírito Santo todos os dias. Como é que está sendo a sua caminhada? Como é que tem sido a sua vida cristã? Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? A sua intimidade com Deus? O seu tempo em oração a Deus, com a palavra de Deus? Como que tem sido? Que essa palavra hoje venha nos trazer esse alerta. Porque 9 foram curados, mas perderam a sua salvação. E um retornou, e a fé dele o salvou. Que nós possamos pensar e ser aquele que retorna, se prostra, louva a Deus, agradece, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em todo lugar que você vá, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja abençoado, seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você. E até o próximo vídeo. Aleluia, meu Pai. Deus poderoso. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados, eles são abençoados, eles têm um conteúdo relevante e que merecem ser distribuídos e entregues até os confins da internet. Nos ajude, seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos e poste nas suas redes sociais, para que eles possam ouvir a palavra de Deus, serem edificados, terem a sua fé aumentada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Fiquem com Deus! Abreijos!